Orquestra de câmara, orquestra sinfônica e orquestra filarmônica. Qual a diferença entre esses conjuntos de músicos? Esse é o tema do Mundo da Arte de hoje. Vamos entender a composição de uma orquestra, as famílias de instrumentos e também o repertório que combina melhor com cada uma delas. Orquestra é um conjunto de músicos com instrumentos diferentes que tocam juntos. Ela é regida por um maestro e geralmente executa músicas eruditas. A origem da orquestra está nos conjuntos instrumentais que acompanhavam espetáculos de ópera e balé no século XVII. Mas a orquestra, como a gente conhece hoje, nesse formato de orquestra sinfônica, com instrumentos de madeira, instrumentos de metais, foi a partir do romantismo, né? Ali, século XIX em diante, né? Por aí que a gente começou a surgir as primeiras orquestras sinfônicas, né? Com esse formato de grande orquestra que a gente conhece hoje. Desde a formação inicial, algumas coisas mudaram. Entretanto, elas são sempre compostas por 4 naipes, também chamados de famílias instrumentais. Mas para ser uma orquestra sinfônica, a gente precisa ter instrumentos de cordas, instrumentos de madeiras, né? Aí inclui oboé, clarinete, toda a família da madeira, dos metais, que seriam, né, trompete, trombone, né? Então precisa necessariamente, e aí percussão, precisa ter todas as famílias. Mas o número varia muito, né? Pode ser, mas no mínimo, olha, de 60 em diante. Mas tem orquestras gigantescas, né? Depende muito da obra. Por exemplo, o Mahler compunha para grandes orquestras, assim, realmente são obras muito grandiosas, muito volumosas. Então, para tocar uma peça do Mahler tem que ter mais de 100 músicos, assim, porque precisa, era o heavy metal da época. No início do programa, nós falamos que a orquestra toca geralmente músicas eruditas. Essas são aquelas popularmente conhecidas como músicas clássicas e que não precisam ser do período clássico. Entretanto, uma orquestra pode tocar qualquer tipo de repertório. Só vai depender da composição da peça musical. Mas geralmente a gente associa a esse tipo de repertório. Mas é possível uma orquestra tocar outros repertórios, tocar rock, né? A orquestra que nós estamos conhecendo até aqui é o formato de uma orquestra sinfônica ou filarmônica. Os nomes são diferentes, mas elas são bem parecidas no modo de funcionar. Musicalmente são iguais, né? As duas são orquestras grandes com todas as famílias, né? Também tem metais, tem madeiras. O que difere é a parte administrativa. Uma orquestra filarmônica é uma iniciativa privada e a orquestra sinfônica seria uma orquestra mantida pelo Estado, que é o caso da OSPA, né? Mas hoje em dia essa definição, como a gente precisa angariar recursos de todo mundo, essa definição já não faz muito sentido, né? A própria OSPA tem diversos apoiadores privados, né? Enfim, várias empresas que patrocinam a orquestra, então essa definição hoje é um pouco em desuso, mas musicalmente é a mesma coisa, orquestra sinfônica, orquestra filarmônica. Se as orquestras sinfônica e filarmônica são semelhantes, o formato que se diferencia são os das orquestras de câmara. Essas são menores e formadas somente por instrumentos de corda. Esses instrumentos são o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Quanto maior um instrumento, mais grave é o som que ele emite. A orquestra de câmara é um grupo menor, né, que geralmente tocam em espaços menores também, né? Normalmente, nas orquestras de câmara, tem só cordas, né? O exemplo mais próximo da gente aqui é a orquestra da Ubra. No Teatro São Pedro também tem a orquestra de câmara do Teatro São Pedro, que aí, nessas orquestras, tanto da Ubra quanto do Teatro São Pedro, tem todos os instrumentos de cordas, que seriam violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Pode ter músicos convidados, né? Mas esses 4 instrumentos vão estar presentes lá. São os fixos, digamos assim. E aí, claro, varia muito do repertório que está sendo feito, né?
música de câmara geralmente são peças assim com menos volume, o repertório também barroco, principalmente do período barroco, ali século XVI, início do XVII, funciona muito bem para esse tipo de orquestra, porque naquela época não existiam instrumentos de metais, então o pessoal já compunha para instrumentos de cordas. Então é um tipo de repertório que funciona muito bem para esse tipo de grupo. Essa é a orquestra de câmara, mas no programa de hoje nós também conhecemos as orquestras sinfônica e filarmônica. E a existência desses conjuntos musicais é uma forma de refletir sobre o comportamento da sociedade. Sabe que tem uma frase que eu gosto muito do Levi Strauss, que é um sociólogo, um filósofo tal, e ele fala que o reflexo de uma sociedade é a orquestra que ela tem. Então, ele dizia que se ele ia assistir um concerto e a orquestra estava tocando muito bem, provavelmente aquela comunidade, aquela sociedade estava vivendo em harmonia.